Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta então ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 8. Então, relembrando rapidamente a nossa aula número 7, a gente começou então a trabalhar com sistemas de 1 grau de liberdade em vibrações livres e vimos sistemas sem amortecimento, 1 grau de liberdade e sem amortecimento. A gente viu exemplos de sistemas em translação, né, nosso sisteminha massa-mola, e alguns sistemas rotacionais também. Daqui para frente a gente foca nos sistemas translacionais porque a gente viu que o procedimento de solução é exatamente o mesmo, né, que a gente aplica para translacionais, a gente pode aplicar para rotacionais. Seguindo então a sequência da nossa apostila, né, a gente começa a trabalhar hoje então com sistemas de 1 grau de liberdade com amortecimento viscoso, item 2.5 da apostila. E a gente vai trabalhar com o exemplo do sistema massa-mola amortecedor viscoso, nosso famoso sistema MMA. Então temos aqui então a representação esquemática do nosso sistema, né, com uma massa M, né, um amortecedor C e uma mola K, e a gente está interessado no movimento vertical da massa M, que a gente vai definir aqui por x de t. O procedimento que a gente vai adotar é exatamente o mesmo que a gente fez para sistemas sem amortecimento, né, ou seja, definimos diagrama de corpo livre. Nesse caso, as forças que vão estar atuando no nosso sistema, se a gente assume aqui x positivo e velocidade positivo, é uma força de mola kx para baixo e uma força do amortecedor cx ponto também para baixo. Então, aplicando a segunda lei de Newton, né, a gente fez esse procedimento no capítulo 1, a gente chega na equação do movimento do sistema MMA na forma de mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Então, a nossa equação do movimento. Novamente, a gente reescreve a equação do movimento, né, dividindo ela pela massa, né, e passa a ter então x dois pontos mais 2xi ômega n mais ômega n ao quadrado igual a zero. A gente faz isso para facilitar depois a manipulação matemática. O ômega n é a frequência natural, a gente já tinha visto antes, né, então a raiz de k sobre m. E o xi é uma nova constante que a gente está definindo, está relacionado ao amortecimento do sistema, era definido então como C sobre 2m ômega n, e a gente chama ele de fator de amortecimento viscoso. Então a gente trabalha com essa equação agora. O procedimento de solução é exatamente o mesmo que a gente fez antes. Né? Então, vamos lá, a gente define uma proposta de solução, novamente a gente vai usar uma exponencial, x de t igual a e na st, substitui essa proposta de solução na equação diferencial e a gente obtém uma equação característica, nesse caso, igual a s quadrado mais 2xi ômega ns mais ômega n ao quadrado igual a zero. A gente resolve esse polinômio, né, acha as raízes em termos de S2, que nesse caso, então, S1 e 2 são iguais a menos xi ômega n mais ou menos ômega n raiz de xi quadrado menos 1. O que a gente pode notar aqui é que o tipo de raiz que a gente vai ter, se ela vai ser real, complexa, iguais e assim por diante, vai depender de xi. Né? Se a gente tiver xi igual a zero, né, a gente cai no que a gente viu na aula passada, ou seja, um sistema sem amortecimento. E se a gente tiver xi diferente de zero, a gente cai em 3 casos que a gente vai ver então em detalhes daqui para frente. O primeiro caso que a gente vê é o que a gente chama de um sistema subamortecido. Nesse caso, o nosso xi ele vai estar entre 0 e 1. Se a gente puxar novamente a expressão que a gente encontrou para as raízes da nossa equação característica, a gente tem então que S1 e 2 é igual a menos xi ômega n mais ou menos ômega n raiz de xi quadrado menos 1. E o que a gente pode notar é que como xi vai ser sempre menor que 1, o que a gente tem dentro da raiz vai ser sempre negativo, ou seja, a gente vai acabar com raízes complexas. Então, uma forma de reescrever isso daqui é multiplicar por menos 1 aquilo que está dentro da minha raiz, e a raiz de menos 1 eu separo, né, minha unidade imaginária, eu coloco para fora, e a gente então fica com menos xi ômega n mais ou menos i ômega n raiz de 1 menos xi quadrado. O termo ômega n raiz de 1 menos xi quadrado, a gente define isso aqui como ômega d, e é o que a gente chama de frequência natural amortecida. Substituindo na expressão para as raízes, então a gente tem menos xi ômega n mais ou menos i ômega d. Então a gente nota que a gente tem raízes complexo conjugadas, né? Uma raiz é o complexo conjugado da outra.
O próximo passo, então, é a gente substituir essas raízes na nossa solução. Então, lembrando que a gente tinha antes, né, nós tinha a proposta de solução na forma daquelas exponenciais, mas a gente tem duas raízes, né, então a gente tem A1e na S1t mais A2e na S2t. Então, substituindo, né, então a gente vai ter A1e na menos que si ômega n mais i ômega d t, multiplica o tempo, mais A2e na menos que si ômega n menos i ômega d. O que a gente pode notar é que a gente vai ter, se eu abrir aquelas exponenciais, a gente tem um termo e na menos que si ômega nt em ambas as exponenciais. Então eu posso botar esse termo em evidência. E jogando ele para fora, a gente vai ver que o que fica entre parênteses é exatamente o que a gente tinha visto para sistemas sem amortecimento. A única diferença aqui é que em vez de ômega n a gente tem ômega d. Ou seja, essas duas exponenciais a gente pode reescrever na forma de um cosseno, como a gente viu na aula passada. E a nossa solução final, então, pode ser escrita na forma de x de t igual uma amplitude aqui que eu vou chamar de x, e na menos que si ômega nt, cosseno de ômega dt menos φ. Né? Essa, então, é a resposta de um sistema massa-mola amortecedor viscoso subamortecido. X e φ são constantes, né, novamente, que a gente vai estar determinando a partir das condições iniciais. Né? Então, novamente, a gente usa deslocamento no instante t igual a zero, a gente chama de x0, e x ponto, né, a velocidade no instante t igual a zero, a gente chama de x0 ponto. Para aplicar as condições iniciais, a gente vai precisar derivar a nossa solução para obter a velocidade. Então, se a gente usar a regra do produto, né, a gente faz então derivada da primeira função ali da exponencial, vai aparecer um menos que si ômega n, que multiplica, né, e na menos que si ômega nt, cosseno de ômega dt menos φ. E para o segundo termo a gente deriva o cosseno, né, derivado então menos seno, e vai aparecer então um menos ômega d multiplicando. A gente não vai ver de novo aqui toda a derivação em detalhe, mas se a gente aplicar as condições iniciais nessas duas expressões, né, do deslocamento e da velocidade, a gente pode mostrar então que x é igual a raiz quadrada de x0 quadrado mais si ômega n x0 mais x0 ponto ômega d, isso tudo ao quadrado. Note que na expressão aqui está faltando o quadrado. Né? O φ é então igual a arco tangente de si ômega n x0 mais x0 ponto sobre ômega d x0, né, válido para φ de menos π sobre 2 até π sobre 2. E novamente, se a gente usar as identidades trigonométricas, a gente pode abrir o nosso cosseno, né, de ômega d menos φ, né, e reescrever na forma de a soma de um seno e de um cosseno. Se a gente fizer isso, a gente pode mostrar então que a resposta x de t fica e na menos que si ômega nt, que multiplica então entre parênteses x0 cosseno de ômega dt mais que si ômega n x0 mais x0 ponto ômega d seno de ômega dt. Então a gente tem a expressão aqui onde as condições iniciais aparecem de forma explícita. Se a gente voltar então para a forma de cosseno, a gente pode notar o que aqui com relação à resposta do nosso sistema? Que a gente pode esperar algum tipo de oscilação em função do nosso cosseno, mas que a nossa exponencial, por ser uma exponencial negativa, a gente vai ter um decaimento exponencial dessa amplitude. Então, para ver isso aqui de uma forma melhor, a gente pode ir então para o MATLAB. A gente tem aqui então um código em MATLAB, né, para verificar então o comportamento de um sistema de 1 grau de liberdade subamortecido. Eu estou definindo então como parâmetros do problema então a massa igual a 1, a rigidez igual a 100, que vai nos dar então uma frequência natural de 10 radianos por segundo. Né? E para começar, eu assumo um deslocamento inicial x0 igual a 1 enquanto a velocidade é nula. Bom, a gente calcula então as constantes do sistema, né? Nossa frequência natural, ômega n. Eu poderia calcular o x1 com base no coeficiente de amortecimento, mas para facilitar eu vou definir diretamente aqui então o fator de amortecimento viscoso, o nosso xi, aqui igual a 0,1. A gente calcula nossa frequência natural amortecida, depois a nossa amplitude, lá a gente chamava de x, que eu estou chamando de C maiúsculo, né, que é a fase, né, com o arco tangente. Na sequência eu defino uma variável temporal e aqui calculo então a resposta conforme aquela expressão, né, Czão exponencial de menos que si ômega nt vezes cosseno de ômega dt menos φ.
E aqui eu vou plotar depois para a gente só verificar só a parte da exponencial, tá? Vai ser para a gente olhar inicialmente, tá? Então, e aqui eu defino a minha figura. Então a gente pode rodar o nosso programa e a gente tem aqui então a nossa curva. Então, se a gente analisar aqui o nosso gráfico em detalhes, o que a gente pode ver é que então a curva em preto aqui, ela é exatamente aquela nossa exponencial que a gente tinha definida, né? Aqui no caso eu estou definindo com um C maiúsculo, exponencial de menos que si ômega nt. Outro dado interessante aqui é que se a gente olhar para o nosso período de oscilação, né, que seria o intervalo entre dois picos aqui, que a gente vai chamar de T, no nosso caso aqui, num sistema subamortecido, ele vale então 2π sobre ômega d. Então, essas seriam então duas características interessantes aqui do nosso sistema subamortecido. Bom, e o que acontece se eu estiver variando o Xi? Então, se a gente retornar lá para o MATLAB, vamos plotar agora o gráfico considerando diferentes valores de Xi. Vamos primeiro alterar aqui as condições iniciais para a gente ver o efeito dessas condições iniciais. Então, por exemplo, se eu setar a minha velocidade inicial também para 10 e rodar, então a gente vê agora, né, que o nosso sistema primeiro sobe um pouco para depois começar a descer. Se eu zerar aqui o meu deslocamento, a gente vê então que agora o nosso gráfico começa no ponto zero, né? Já começa com uma inclinação, uma curva que é dada exatamente pela velocidade. Ele vai subir até a massa perder a inércia e aí começar a descer. E se eu pegar em cima desse gráfico agora e plotar diferentes valores de amortecimento, então eu tinha já o meu código aqui comentado, eu vou descomentar esse código. Aqui eu vou comentar aqui o gráfico, a curva da exponencial, que a gente já viu o comportamento dela, né? E aí vou também descomentar aqui as outras curvas. E rodando, então, a gente pode analisar agora o efeito do amortecimento. A gente tem, então, 4 curvas. A curva em rosa, tá, a gente definiu com um valor de Xi igual a 0,01, então um amortecimento baixo. A gente vê que a amplitude demora a decair. A curva em azul é aquela que a gente estava vendo anteriormente, né, onde eu tinha um Xi de 0,1. E aí a curva em vermelho, eu coloquei um Xi de 0,2, então é o dobro do amortecimento da curva. Em azul a gente já vê que o decaimento se torna bem rápido. Tá? E a curva em verde, tá, é aquela onde a gente tem um amortecimento de 0,5. Tá? Então a curva basicamente completa um período, né, e já praticamente morre ali no final. Uma coisa interessante, se a gente der um zoom aqui no começo da nossa curva, né, considerando aí um período de pouco e meio, a gente vai ver que os períodos são muito próximos, mesmo para diferentes valores de amortecimento. A gente só começa a ver uma diferença realmente lá para Xi 0,5. E a gente pode ver que se a gente calcular aqui, né, eu já tinha calculado as nossas frequências naturais amortecidas, então ômega d era a frequência natural para 0,1, né, então a gente tinha lá o ômega n original era de 10 Hz. Né, então, a hora que eu coloquei um amortecimento de 0,1, a diferença em termos de frequência é muito pequena. E 0,1 já é um amortecimento que a gente considera relativamente alto. Né? Para ômega d 1, que seria para o amortecimento de 0,01, que não é muito diferente do amortecimento que a gente encontra em casos reais, a gente vê que o amortecimento basicamente não afeta, né, a frequência de oscilação. E é muito comum a gente assumir que ômega d é aproximadamente ômega n, né, para valores de baixo amortecimento, que a gente pode ver aqui. E a gente só começa a ver diferença para altos valores de amortecimento. Né? Ômega d2 é para Xi 0,2, nesse caso a gente tem 9,79, ainda está bem próximo. Né? E o ômega d3, que seria então um amortecimento de 0,5, aí sim eu tenho aí 8,66 radianos por segundo de frequência contra 10 radianos por segundo que a gente tinha antes. Então, se a gente voltar para as nossas anotações, a gente pode então colocar as principais conclusões que a gente viu ali do exemplo no MATLAB.
Bom, o primeiro é que a frequência de oscilação, né, ômega d, leva ao nosso período, né, t igual a 2π ômega d. A gente viu também, né, que a ômega d ele é sempre menor que ômega n, já que a gente tem, né, ômega d igual a ômega n raiz de 1 menos xi quadrado, e o nosso xi é menor do que 1. Mas a gente viu também que para baixos valores de amortecimento, o ômega d é aproximadamente ômega n. E finalmente, o último comentário aqui é que a grande maioria dos sistemas que a gente vê na prática cai nessa categoria aqui do caso 1, ou seja, de sistemas subamortecidos. Na sequência, a gente pode ver o segundo caso, que a gente vai chamar então de sistemas superamortecidos. Então, nesse caso, a gente vai ter xi maior do que 1. Então, se a gente volta para a definição das nossas raízes, lá S1 e 2, a gente vai notar que se xi for sempre maior que 1, a gente vai ter sempre raízes reais distintas. Então a gente pode, na sequência, substituir as nossas raízes na nossa solução. Então a gente passa a ter então x de t igual a 1 e na menos xi mais xi quadrado, raiz de xi quadrado menos 1 ômega nt, mais o a2 e na menos xi menos a raiz quadrada de xi quadrado menos 1 ômega nt. O que a gente pode notar é que a gente só tem exponenciais reais. Em função disso, a gente não vai ter oscilação. Então, a oscilação que a gente viu antes estava associada àquelas exponenciais complexas que a gente pode escrever, né, via fórmula de Euler como seno e cosseno. Bom, o A1 e A2, novamente, são constantes que a gente obtém a partir das condições iniciais. Eu não vou provar novamente, mas, né, derivando essa expressão, substituindo lá as nossas condições iniciais, a gente vai achar uma expressão de A1 na forma de x0 ômega n, né, abre parênteses, xi mais raiz quadrada de xi quadrado menos 1, mais x0 ponto, isso tudo sobre 2 ômega n raiz de xi quadrado menos 1. Né, a mesma coisa para A2, só mudando o sinal aqui em alguns pontos. Bom, a gente pode então voltar ao MATLAB para analisar agora o caso do sistema superamortecido. Então, novamente, aqui a gente tem um código em MATLAB, né? Nesse caso, eu mantenho os mesmos parâmetros do caso anterior, apesar de eu definir aqui o coeficiente de amortecimento, eu não vou estar utilizando ele. E, na verdade, eu vou definir o meu xi como sendo 1.5 aqui, então acima de 1, né, 2 e 3, né, então vamos rodar para estar plotando esses três casos. Então, inicialmente, eu vou comentar essas duas linhas aqui, que são os outros valores diferentes, né, vamos plotar primeiro só para que xi é igual a 1.5, e eu comento então essas duas linhas. A gente roda aqui o nosso caso, tá? E a gente pode visualizar a curva aqui. Então, como a gente definiu como condições iniciais o valor, né, de x0 diferente de 0, no caso 1, então ele começa no ponto 1 e ele continua subindo, já que ele também tem uma velocidade inicial. E a partir de um pico ele começa a cair. Então, o que a gente pode notar? Bom, primeiro que não tem nenhuma oscilação. Esse nosso sistema não oscila, ele simplesmente decai, né? E aí tende a zero. Bom, a primeira pergunta é o que acontece se a gente aumentar, né, o nosso amortecimento. E na sequência então, a gente pode plotar com as duas curvas, né, se a gente voltar em MATLAB e né, descomentar essas duas linhas e rodar novamente o nosso problema. A gente nota então que à medida que a gente aumenta o amortecimento, aquele pico inicial de deslocamento do nosso sistema ele já vai atingir um valor menor, já que naquela subida o nosso amortecedor vai estar segurando, né? Mas que a partir de um ponto ele demora mais para voltar ao equilíbrio. Então, dessas curvas, aquela que volta mais rápida para o equilíbrio, que decai mais rápido, para xi igual a 1.5. E isso pode ser um pouco contraintuitivo. Mas o que está acontecendo é que no movimento de volta para o equilíbrio, a gente lembra que a força do amortecedor é sempre contrária à direção do movimento. Então, quando ele está retornando, o nosso amortecedor está segurando o sistema e ele demora mais tempo para voltar para o equilíbrio. Então, se a gente volta para as nossas anotações aqui, a gente pode escrever essas nossas conclusões.
Então a gente viu que para um sistema super amortecido, a gente não vai ter oscilação. E se a gente aumenta o valor do Xi, o que acontece é que o nosso sistema acaba demorando mais para voltar ao equilíbrio, já que aquele retorno, né, quanto maior o meu amortecimento, né, maior vai ser a força do amortecedor e mais tempo ele vai demorar para voltar para o equilíbrio. Para fechar, gente, um exemplo de um sistema super amortecido que a gente vê na prática são esses sistemas de fechamento automático de porta, né, onde a gente quer que depois que a porta seja aberta ela volte para a posição fechada de uma maneira, né, relativamente lenta, rápida no começo e lenta no final, né, que é o que a gente vê nas nossas curvas ali em função daquele decaimento exponencial. Na sequência, a gente pode então ir para o último caso, que seria o caso 3, que a gente chama então de um sistema criticamente amortecido. Esse tipo de sistema, então, engloba aqueles casos onde a gente tem Xi igual a 1. Se a gente retornar então para as nossas raízes, S1 e 2, igual a menos Xi ômega n, mais ou menos ômega n, raiz de Xi quadrado menos 1, a gente nota que o termo dentro da raiz zera, né, se o Xi for igual a 1. E a gente tem então que as nossas raízes S1 e 2 são na verdade iguais, né, e valem menos ômega n. Esse é um caso interessante, né, que a gente vê lá em equações, na teoria de equações diferenciais, em que, bom, eu precisava ter duas soluções, mas eu encontrei apenas uma na forma aqui de S1 e 2 igual a menos ômega n. Então o que a gente faz? Da teoria de equações diferenciais, a gente vai ver que a gente pode obter uma nova solução simplesmente multiplicando a solução que a gente já obteve por t. Tá? Então, nesse caso, x de t fica igual a 1 e na menos ômega nt, mais a 2t que multiplica e na menos ômega nt. Novamente, gente, a gente pode notar que a gente não vai esperar nenhum tipo de oscilação nesse sistema, né? A gente tem exponenciais reais, né? E o A1 e o A2 são constantes que a gente vai obter, então, a partir das condições iniciais. Bom, se a gente derivar a nossa solução e aplicar as condições iniciais, né, a gente pode mostrar também que a gente chega em A1 igual a x0 e A2 igual a x0 ponto mais ômega n x0. Na sequência, a gente pode então voltar ao MATLAB para olhar como é que fica o comportamento, né, graficamente de um sistema criticamente amortecido. Na verdade, é o mesmo código que a gente tinha antes, mas agora a gente plota a resposta para todos os casos agora para comparar. Então a gente vê o caso de Xi 0.1, o sistema subamortecido. Na sequência, Xi igual a 1, o criticamente amortecido. E depois Xi igual a 2, né, um sistema superamortecido. Então, plotando todos os casos, e a gente plota também para Xi igual a 0. Tá? Então, se a gente rodar o nosso caso, a gente consegue ver aqui a resposta, né, considerando os diferentes valores de amortecimento. Então, quando a gente tem Xi igual a 0, a nossa amplitude não decai, a curva em azul aqui, né, e ele vai estar vibrando, então, com essa amplitude até infinito. Né. A hora que eu coloco 0.1, a gente vê que a amplitude passa, né, a decair, né, mas a gente ainda tem uma oscilação. Já para Xi igual a 1, a gente tem o valor em que o sistema volta mais rápido para o equilíbrio. Né? A gente vê que o pico é mais alto, né? Em função do amortecimento menor, mas ele retorna mais rápido aqui para o equilíbrio. E por último, a curva em verde, nosso sistema super amortecido, né? Onde o pico inicial é menor, mas aí ele acaba demorando mais para retornar para o equilíbrio. Então, novamente, se a gente retorna para nossas anotações, a gente pode então colocar as principais conclusões. Então, o que a gente notou? A gente notou que um sistema criticamente amortecido ele vai ter basicamente o mesmo comportamento de um sistema super amortecido, vai ser um caso particular, né? Mas vai apresentar o menor tempo de retorno para o equilíbrio. Uma outra coisa interessante é que como a gente tem Xi igual a 1, por definição, né? Xi era igual a C sobre 2m ômega n, a gente vai ter que C é 2m ômega n. Esse amortecimento de 2m ômega n é muitas vezes chamado de amortecimento crítico. Bom, gente, por último, uma coisa interessante é a gente ver como é que as raízes do nosso sistema se comportam no plano complexo à medida que a gente vai mudando o amortecimento. Então a gente começa, por exemplo, aqui com o caso 0, né, ou seja, Xi igual a 0, a gente então tem raízes S1 e 2 igual a mais ou menos I ômega n.
Ou seja, a gente tem raízes puramente imaginárias, então no nosso eixo imaginário aqui, né? Então menos ômega n e ômega n. Na sequência, né, para o caso 1, a gente começa a aumentar o nosso xi, né? Vou ter um xi entre 0 e 1. No nosso caso, as nossas raízes, elas são complexas, conjugadas, né? Menos xi ômega n mais ou menos i ômega d. E elas vão formando um círculo à medida que eu vou aumentando o meu amortecimento xi, né? Até cair, então, no nosso caso 3. Então, no caso 3, a gente tem xi igual a 1, e a gente tem, então, raízes puramente reais né, e iguais, igual a menos ômega n. E por último, a gente então tem o nosso caso 2, onde a gente tem xi maior do que 1, raízes agora puramente reais ainda, né? Elas passam a correr em cima do nosso eixo real, mas a gente tem o S1 indo em direção a zero e o S2 indo para menos infinito. Gente, com isso a gente fecha então a nossa aula de hoje, né? E até a próxima aula.